Deus quer você profeta. Profeta de Deus. Já comece dizendo: eis aqui o teu servo, Senhor. Eis aqui a tua serva, Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu sou só isso, Senhor, nada mais do que isso. Pelo contrário, eu vejo, Senhor, que há muitos pecados na minha vida. Há muita teimosia na minha vida. Há muita desobediência na minha vida. Há muita rebeldia na minha vida, Senhor. E há muitos defeitos, muitas falhas, até mesmo vícios, maus hábitos, maus costumes. Mas se o Senhor quer me escolher, eis aqui o teu servo, Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Diga isso mesmo para o Senhor: faça-se em mim segundo a tua palavra. Se tu queres, eu quero, Senhor. Onde fores, eu vou. Não sou nada mais do que servo. Toma-me e faze comigo aquilo que quiseres. E veja o que Deus fez com Jeremias. O que Deus fez com João Batista, Ele quer fazer com você. E quer usar o mesmo meio. Jeremias foi um homem cheio do Espírito Santo. João Batista foi um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Como Isabel foi uma mulher cheia do Espírito Santo, desde que Maria chegou lá. Como Maria foi a cheia do Espírito Santo. Deus quer você também, homem, você também, mulher, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Interessante, você se lembra bem, isso está lá no Evangelho de São Mateus. Quando João Batista começa a sua missão, ele mesmo diz, é lá Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 11, eu vos batizo com água, em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu nem sou digno de carregar os seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Não estranhe a expressão, Ele vos batizará no Espírito Santo. Muita gente fica pondo dificuldade nessa questão de Ele vos batizará no Espírito Santo, sereis batizados no Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, dizendo, mas já existe o sacramento do batismo. Existe, porque encharcar é encharcar. A gente pode encharcar com água e é uma bênção. Mas a gente pode encharcar com soda cáustica. A gente pode encharcar com ácido sulfúrico, por exemplo. E desculpe, é uma desgraça. Encharca uma coisa qualquer, até uma roupa sua com ácido sulfúrico. Você acabou com a sua roupa. Não tem mais jeito. É tudo encharcar. Depende com que se encharca. E assim como a gente pode encharcar com água, pode encharcar com azeite, pode encharcar com vinho. Nós que recebemos um primeiro, deixa eu chamar assim, encharcamento, nós que recebemos um primeiro batismo, que é o batismo sacramento, podemos depois também receber um outro encharcamento, isso é, um outro batismo, que é o batismo no Espírito. Porque batizar quer dizer encharcar. E é preciso deixar-se encharcar. Assim como fomos pela primeira vez encharcados pela graça do batismo, agora vamos ser encharcados pela graça do dom do Espírito Santo. Para sermos transformados por Deus. Veja que interessante. Você prepara toda uma massa de bolo, de panetone, de torta. Só que ninguém vai comer aquilo, né? Mas aquela massa, colocada numa forma, vai para o forno. E o forno está quentinho. E aquela massa fica ali,
no forno, no tempo certo. Que beleza! Já começa a crescer aquela massa. Já começa a ficar tostada aquela massa. Aquela massa que era incomestível, ninguém conseguia comer aquela massa. Depois, quando você tira o bolo quentinho, não só está aquele cheiro gostoso, né? Que na cozinha toda se espalha o cheiro gostoso do bolo, e todo mundo já queria comer o bolo quentinho. Mas quando realmente você vai comer o bolo, que delícia! Como aquela massa se transformou. Gente, é isso que o Senhor quer fazer conosco. Pelo batismo no Espírito Santo, que é como sermos levados ao forno do Espírito, no calor do Espírito. Nós somos transformados. Esta massa que somos nós é transformada. E é por isso que o Senhor quer continuamente estar nos batizando no Espírito Santo. Eu até preciso dizer isso que é muito importante para todos nós. Alguns pensam que a graça do batismo no Espírito Santo seja igual à graça do batismo no sacramento. Porque você recebeu o batismo e pronto. Nem precisa um outro batismo, nem pode receber um outro batismo. Não pode. Nenhum de nós, padre, nenhum diácono e nenhum leigo pode batizar de novo uma pessoa. Pode ou não pode? Não pode. Batizou. Mas quanto ao batismo no Espírito Santo é diferente. Nós precisamos continuamente, é como a água, como a terra. Ela sempre precisa ser encharcada de novo. É por isso que precisa chover. É por isso que precisa regar. É por isso que precisa fazer irrigação. E no Nordeste que não chove, na Terra Santa que não chove, então se faz irrigação. É uma coisa bonita na Terra Santa, por exemplo. Se você vai a um campo qualquer, onde as pessoas plantam, você vê naquele campo que está preparado, aquilo é bonito, é verdinho, tudo nascendo. Ao lado daquele campo é um deserto. Mas qual é a diferença entre uma terra e outra? Nenhuma. As duas terras são a mesma terra. A única diferença é essa. Uma está irrigada, a outra não. Veja, duas terras, uma ao lado do outro. Até aqui é um terreno onde o proprietário fez irrigação. Aqui é uma terra de ninguém, ou então, onde o proprietário não se importou em irrigar. Aqui é um deserto e aqui é uma beleza. Gente, essa diferença também na vida. Há muita gente, e talvez a nossa vida tenha se tornado um deserto. Um triste deserto. Desculpe, uma miséria de vida, onde as pessoas vão arrastando a vida. Talvez você fosse uma pessoa que estivesse arrastando a sua vida. Você não aguentasse mais a sua vida. Hoje Deus quer lhe dar uma outra graça. Ele quer que ao lado desse terreno, até agora árido, deserto, e por isso infrutífero, agora aconteça uma grande transformação. De que maneira? Irrigando. E qual é o segredo da irrigação? Aquela terra, aquela água penetra na terra. Interessante, lá na Terra Santa, é uma coisa assim que a gente fica impressionado. Como eles também têm falta de água, não é como no Brasil que tem água de sobra. A irrigação é feita por pequenos canos. E aqueles canos levam a água, e a água vai caindo na terra, nos lugares onde se planta, gota a gota. Hoje já se faz irrigação computadorizada, pelo computador. A água vai caindo, as gotas, de acordo com a necessidade, nem mais e nem menos. Uma coisa impressionante, mas aquelas gotinhas caindo
no tempo certo, durante o dia, durante a noite, vão penetrando na terra. Muitas vezes com pouca água, eles conseguem muito mais do que aqui no Brasil. Lá eles plantam banana, e que bananas lindas, plantam mangas. As mangas aqui do Brasil, eles plantam lá. E dá aquelas mangas grandes, mamãozinho papaya, melancia, gente, que exige muita água. E que bonito, lá eles têm aquela melancia que não tem semente, é só vermelhinha, não tem nada das sementes pretas dentro da melancia. Não, é uma melancia sem semente, todinha ela comestível, e com bastante líquido dentro. De que maneira? Pela irrigação. Veja, um terreno árido, deserto, e ao lado um terreno maravilhoso. É isso que Deus quer para você. Deus quer fazer esta grande obra, assim como João Batista disse: eu vos batizo com água para a penitência, mas Ele vos batizará no Espírito Santo para transformar a vossa vida, para fazer-vos homens novos, para fazer-vos mulheres novas, para fazer-vos homens e mulheres de Deus, para fazer-vos homens e mulheres santos, para fazer-vos homens e mulheres profetas. Foi assim que João Batista se expressou. Do mesmo modo, Jesus, depois da sua morte e da sua ressurreição, vai dizer, está lá no começo dos Atos dos Apóstolos. Até vale a pena você ir comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 ainda. Atos, capítulo 1, versículo 4. E comendo com eles, depois da ressurreição, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai. Portanto, o Pai tinha prometido, e Jesus apresentou a eles essa promessa do Pai, que ouvistes. Portanto, Jesus já tinha falado para eles a esse respeito. Disse ele da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. E para os apóstolos ele disse, daqui a poucos dias, porque logo depois em Pentecostes aconteceria isso. João batizou com água, João batizou na água, vós porém sereis batizados no Espírito Santo, daqui a poucos dias. E eu posso repetir sem medo. Vós sereis batizados no Espírito Santo nesses dias. Sereis. A única condição é você deixar que Deus faça a obra dele. Só se você impedir. Os nossos guardas estão tomando conta por aí para poder enfrentar essa chuvinha contínua e fria. Estão usando capas de plástico. É a roupa deles com uma capa plástica por fora. Inclusive plástico assim, transparente. Você vê até a roupa do guarda. Molha? Não molha. Não molha. Por quê? Por causa da capa plástica. Ela é impermeável. Estou me soprando aqui. É. Se você vestir uma capa plástica impermeável e não se deixar permear, daí então você não vai ser atingido. Pelo contrário, essa noite é a noite para tirar todas as capas plásticas, e para tirar todo o impermeável que a gente colocou em cima de si. Pelo contrário, Senhor, eu me abro completamente. Eis aqui o servo do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Eu me abro, Senhor. Eu tiro todo impermeável de cima de mim. Tiro. Eu sei, Senhor, assim como a natureza está mostrando, e essa chuvinha fraca, contínua, está caindo. Senhor, a tua graça já começou a cair desde que eu cheguei aqui, Senhor. Você também que está vendo pela televisão, você que está ouvindo pelo rádio, até mesmo você que vê essa fita, a graça de Deus está caindo sobre você. Se você não colocar empecilho,
Se você não se envolver com o impermeável, vai acontecer. Então eu posso dizer, sem medo, sereis batizados no Espírito Santo nestes dias.